Olá, pessoal. Eu sou o professor Marcelo Melo. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de IPI. Serão 9 aulas. Nós já fizemos essas 3 iniciais, muito interessantes. Nós vamos ter uma aula também hoje muito interessante, que vai falar de fato gerador, alíquota, base de cálculo. Nós vamos falar sobre o campo de incidência, não incidência. Nós vamos falar sobre imunidade, isenção, os casos em que tem suspensão, o cálculo do próprio IPI. Nós vamos falar também sobre situações especiais com respeito ao IPI, como, por exemplo, valor mínimo tributável. Tá? Nós vamos falar também sobre uma situação que talvez seja necessário, se a empresa se enquadrar, se ela se enquadrar, ela vai ter que solicitar um requerimento à Receita Federal para que não haja a tributação do IPI na sua aquisição. Vamos ver que situações são essas, tá? Então, primeiramente, vamos falar aqui do fato gerador do IPI, Regulamento do IPI 7212 de 2010, do artigo 35 ao 38. As duas principais situações em que ocorre o IPI é na operação de importação e na operação interna. E daí, na operação de importação, o desembaraço aduaneiro com a procedência estrangeira é que vai formar a base para o cálculo do IPI. E na operação interna vai ser através da saída do produto. A base de cálculo para o IPI, na importação, é a base de cálculo do imposto de importação, do II, mais o imposto de importação e os encargos cambiais. E na saída vai ser o valor do custo da mercadoria. Então, vemos isso dentro do regulamento do IPI, na parte de base de cálculo que está no artigo 190. E daí ela fala, constitui o valor tributável para os produtos, no inciso 1º, para os produtos de procedência estrangeira, o valor que serviu ou servirá para a base de cálculo dos tributos aduaneiros. Ok? Aí, acrescido dos encargos cambiais e do próprio imposto de importação. Ok? E para os produtos normais, o inciso 2º fala do valor total da operação. Enfim, vendo isso, nós vamos então entender que, para calcular o imposto, nós temos que encontrar primeiro a base de cálculo específica, seja na importação, seja na saída dentro do país, tá? E essa base de cálculo vai ser utilizada para as alíquotas, e essas alíquotas estão constantes dentro da tabela do IPI. O artigo 189, tá, do decreto 7212 do regulamento do IPI fala: o imposto será calculado mediante as alíquotas, e as alíquotas dentro da TIP, da tabela de imposto de importação. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo na tabela da TIP. Tá? Nós temos aqui o capítulo 18, né, que vai falar sobre cacau e derivados. Nós temos algumas situações. Tá? Nós temos aqui uma situação de alíquota zero, tá? Como a gente vê aqui no NCM 1806-1000, cacau em pó com adição de açúcar ou de outros edulcorantes, tá? Alíquota zero. Nós temos a situação de NT não tributáveis. Quais são os não tributados aqui? Nós temos aqui, por exemplo, 1802-0000, que são as cascas, películas e outros desperdícios de cacau, tá? NT. E nós temos também a situação da tributação normal dentro desse mesmo capítulo. E nós temos aqui o caso do chocolate. Quem é que não gosta de chocolate? Então, o caso em que se encontra aqui, 1806-3110, chocolate, ele entra com alíquota de 5% do IPI. Tá? Então, as alíquotas, conforme mostra o regulamento, nós vamos encontrar essas alíquotas aonde? Dentro da tabela do IPI. E no início, logo na primeira aula, na aula 1, a gente mostrou sobre legislação e mostrou também onde você encontra a tabela de IPI. Com respeito à importação, vamos ver aqui um exemplo de uma declaração de importação. Nós temos um produto, 7323-9300. Vamos olhar esse produto dentro da TIP. 7323, obras de ferro fundido, ferro-aço. Aí nós temos aqui 7323-9, outros 7323 fala serviços de mesa, artigos de cozinha, outros artigos domésticos, na parte principal, 7323. E o 7323-9300
de aço inoxidável. A alíquota de IPI que nós temos para esse NCM é 10%, ok? E aqui nós temos uma DI, um exemplo de uma DI. Declaração de importação, estaria aqui o número dela. Nós temos aqui a parte do seu valor aduaneiro, né? O valor aduaneiro tanto em dólar quanto em real, tá? E o valor aduaneiro deu 232.383. E nós temos aqui o valor do II. O II, para esse caso, imposto de exportação, deu 41.828. Então, nesse NCM que está aqui, ó, 73.23.9300, nós já vimos que a alíquota dele na tabela TIP é 10%, ok? Então, aqui já na DI também traz, ó, IPI 10%, 27.421.23. Então, a base de cálculo, como a gente viu no regulamento do IPI, que é a base que serviu do valor aduaneiro, 232, ok? 232 aqui, mais o imposto de importação. Aqui já está convertido, né, com a variação com os encargos cambiais. O imposto de importação deu 18% para esse produto, 41.828,99. Total da base de cálculo do IPI, que é a soma dos dois, 274.212,26 e 10% dá 27.421,23. Então, esse é o cálculo do imposto do IPI no momento do desembaraço, no momento da importação, do desembaraço aduaneiro, conforme mostra aqui o cálculo demonstrado na declaração de importação, na DI. Tá? Um exemplo prático e coerente, né, de acordo com a norma. Então, aqui para que todo mundo possa entender como é que funciona a base de cálculo e como é que funciona a questão da alíquota. No caso da indústria, né, uma venda da indústria, nós temos um exemplo de uma nota fiscal. Então, vamos ver aqui um produto, 32.14.10.20. Vamos também aonde? Na TIP. Aí nós vamos ver que tem aqui, ele fala, extratos de tomate, tanantes, pigmentos e outras matérias corantes, tintas, vernizes. Aí o 32.14.10.20 fala indutos utilizados em pintura. E nós temos aqui a alíquota de 2%, tá? 32.14.10.20. E daqui nós temos um exemplo de uma nota fiscal, tá? E essa nota fiscal, por essa empresa aqui, ela tem os produtos, tá? Código 6101, CFOP 6101. Nós temos aqui o NCM 32.14.10.20, ok? Conforme está aqui no exemplo, 32.14.10.20. E nós temos a alíquota de 2%. Esses produtos aqui combinados, tá? Com o mesmo NCM, 32.14.10.20, que são esses dois primeiros, mas esse aqui vai dar um total de base de cálculo desta forma. Ó. Primeiro produto, 2.996,80. Segundo produto, 1.995,84. Tá? Terceiro produto, 28,50. A alíquota deles é igual, que é 2%, porque é o mesmo produto. Então, a base de cálculo, somando aqui, dá 5.021,14, vezes a alíquota da tabela de IPI, 2%, nós temos o valor de R$ 100,43. Então, nós já vimos aqui tanto o IPI na importação, a alíquota e o cálculo do IPI, como também vimos o IPI na operação direta, aqui nesse exemplo, vendendo de um estabelecimento industrial. Só que a legislação fala também que existem situações em que você tem que calcular um valor mínimo tributável do IPI, tá? Então, aqui a gente deixa os artigos 195 e 196 para que vocês possam utilizar, examinar com mais detalhe. No artigo 195, aí a legislação fala, o imposto tributável, valor tributável, não poderá ser inferior a quê? Ao preço do mercado atacadista na praça do remetente. Quando o produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente, ou estabelecimento de firma com que ele tenha relação de interdependência. Ou seja, você tem um produto, uma mercadoria, tenha sido importado, seja você indústria, e você está remetendo para outro estabelecimento que pode ser da mesma empresa. Aí aqui a legislação diz, olha, o valor tributável, para chegar lá no valor da base de cálculo,
ele não pode ser menor do que o valor do mercado atacadista. Então, você teria que conhecer o mercado atacadista. Calma aí, mas a gente vai ver uma outra situação quando se não se conhece o mercado atacadista, que a gente vai ver no artigo seguinte. Mas ele diz que o valor tributável mínimo é o preço do mercado atacadista. Outra situação é 90% do preço de venda ao consumidor, tá? Não inferior ao valor do mercado atacadista, ou seja, você tem que ter a base do mercado atacadista, tá? E saber quanto é que seria a venda ao consumidor, tem que ser no mínimo 90, que não pode ser menor do que o valor do mercado atacadista. Isso quando a empresa faz o quê? Ela faz uma remessa, ela transfere para um destinatário da mesma empresa, né, transfere para outro estabelecimento que seja exclusivamente, opere exclusivamente na venda a varejo. A outra situação é quando a empresa, a indústria, né, o custo de fabricação acrescido de tudo que fez parte lá para gerar aquele produto, aí fala aqui despesa administrativa, publicidade, o lucro que se espera obter, ou seja, você vai chegar praticamente no preço de venda, tá? Aí, no caso, que saiu da indústria para um comerciante autônomo para venda direta a consumidor. E aqui ele fala outra situação, que é estabelecimento moageiro, 70% do preço de venda a consumidor na remessa, produto específico, café torrado, a comercial varejista que possua atividade acessória de moagem. Então, é muito específico isso aqui, né? Mas os casos mais comuns que a gente tem vai ser uma transferência de um produto para um comercial atacadista da mesma empresa ou uma transferência para outro estabelecimento da mesma empresa que opera exclusivamente na venda ao varejo. É importante ver os parágrafos 1 e 2 desse artigo para ver mais detalhes, tá? E falando sobre o preço corrente do mercado atacadista, né? Não pode ser inferior, aí a norma no artigo 126, ela fala que com respeito a isso, deve-se observar a média ponderada dos preços de cada produto, tá? E se não existir mercado atacadista, o parágrafo único, então a base de cálculo vai ser, no caso do produto, se o produto, a origem dele foi importado, você importou o produto, a base que se viu do imposto de importação, acrescido do imposto de importação, ou seja, a base que chegou na base do valor do II, né? Do seu II na importação, do seu imposto, do seu IPI na importação, mais a margem de lucro. Então, o preço, praticamente o preço de venda aqui, tá? E também, no caso, se o produto for nacional, mais uma vez, custo de fabricação, custo financeiro, custo de venda, custo de publicidade e lucro, tá? Então, são essas as condições para que a base seja o valor mínimo tributável. Quer dizer, gente, que se a gente importa um produto, o valor da base que serviu para o IPI foi R$100, a gente vai vender esse produto por 130, o valor mínimo aqui, no caso da importação, seria 130. Aí imagine que a empresa agora transfere pelo valor de 100 e a base para o IPI foi 100 nessa transferência para outro estabelecimento da mesma empresa. Aí o que é que vai acontecer? Ela está recolhendo a menor conforme o regulamento do IPI, porque o regulamento diz que tem que ser o valor do mercado atacadista e não existindo o valor correto do mercado atacadista, teria que ser o valor da base que serviu do imposto de importação mais a margem de lucro, acrescido da margem de lucro. Tá? Então, esse é apenas um exemplo. A mesma coisa acontece se você não importou ou se você fabricou um produto, tá? E está transferindo também nessas circunstâncias que nós vimos aqui no artigo 195, inciso 1 e inciso 2. Ok, pessoal? Então, cuidado com isso para não transferir com um valor menor. Que você pode até transferir com valor menor, mas a base de cálculo do IPI, ela não pode ser essa, não. Não pode ser. Você pode transferir pelo preço de acordo com o regulamento também do ICMS do Estado, tá? Porque o regulamento do ICMS do Estado, ele estabelece algumas condições para o valor da transferência, tá? Então, alguns estados, eles estabelecem que tem que ser o valor mínimo da última entrada, mínimo da aquisição, mínimo do custo mais os lucros. Então, você tem que observar o que a legislação estadual fala sobre isso, para que você possa verificar se essa base seria a base suficiente para
compor, no caso de uma transferência, de uma remessa para outro estabelecimento da mesma empresa atacadista ou estabelecimento varejista, exclusivamente varejo, se você está seguindo esse caso do valor tributável mínimo do IPI. Então, tributável mínimo do IPI, artigo 195 e artigo 196 do decreto 72/2 do regulamento do IPI. Observem isso nas transferências, tá bem? Agora nós chegamos numa situação em falar de incidência e não incidência. Incidência tributária, tá? Quando existe a tributação, quando existe o fato gerador, vai ocorrer a tributação, vai ocorrer a obrigação de recolher o tributo, de pagar, tá? E não incidência é o inverso, ou seja, não existe na norma algo que faça surgir a obrigação tributária, tá? Está fora de fato gerador, a gente pode dizer assim. Então, aí nós temos diversas situações. Nós temos uma situação que é imunidade, nós temos isenção, nós temos suspensão. Nós vimos esses três aqui, a alíquota zero, não tributáveis e tributação normal. Acabamos de ver um exemplo nessa aula com respeito à tabela de IPI, tá? Essas situações. Aí vamos ver outras. Nós vamos ver aqui sobre imunidade, isenção e suspensão. Considerando um campo de incidência e não incidência, nós vemos aqui que a imunidade está fora do campo de incidência, tá? Ok? Vamos ver o que o regulamento do IPI fala sobre isso, né? Aqui, como a gente já falou, alíquota zero, INT e tributação normal estão dentro da TIP, conforme o exemplo que a gente já viu, tá? Então, sobre imunidade, o que é que a legislação fala? Artigo 18. São imunes da incidência do imposto. Livros, jornais e periódicos e o papel destinados à sua impressão. Olha aí que no inciso primeiro, quando ele fala de papel, ele vincula destinado à sua impressão, tá? Produtos industrializados destinados ao exterior, ou seja, a empresa está exportando, não haverá IPI. Ouro, aí fala de energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis, etc. Um exemplo de exportação, né? Existe a desoneração dos tributos na exportação, mas você acumula crédito. Então, nós temos aqui um fornecedor de insumo, você adquiriu o produto, teve crédito de ICMS, teve crédito de PIS e COFINS, você teve crédito do IPI para aquele determinado insumo, e aí, depois que você fabrica, o que é que você faz? A exportadora, você é empresa industrial, exportador, você manda para fora do país, para um cliente estrangeiro. Nesse caso, como a gente viu aqui no IPI, vai ser zero de IPI. Por quê? Porque ele está dentro do campo de imunidade. Imunidade. Que é o exemplo da exportação. Isenção. Bom, existem diversas situações de isenção, nós vamos apresentar apenas algumas delas, tá? Elas estão a partir do artigo 54 do regulamento de IPI. Então, o primeiro inciso fala produtos industrializados por instituições de educação ou de assistência social, quando utilizado exclusivamente para o seu uso ou distribuição gratuita dos seus educandos. O inciso 2 fala produtos industrializados por estabelecimento público, tá? Mas que não foi para comércio. O inciso 3, que esse daí pode ser muito comum, que é o caso de amostra grátis. Só que ela estabelece qual a condição para a amostra grátis com respeito ao IPI, ó. Amostra grátis de diminuto ou nenhum valor comercial, ou seja, insignificante, e aí ele considera fragmentos ou parte de qualquer mercadoria em quantidade necessária a dar a conhecer a natureza, espécie e qualidade, atendidas as seguintes condições. Letra A, indicação no produto e no seu envoltório da expressão amostra grátis. Ou seja, se a empresa está mandando amostra grátis, mas se não colocar isso no rótulo, então vai ter que pagar, calcular IPI, porque é uma das condições, ó, atendidas as seguintes condições. Quantidade que não é excedente de 20% do conteúdo ou do número de unidades da menor embalagem da apresentação comercial do mesmo produto para a venda ao consumidor. Tá? Então, esse daqui é menos de 20%, até 20%, então vai ser considerado. E no caso da indústria farmacêutica, se for um produto destinado exclusivamente para médico veterinário ou dentista, tá?
e estabelecimentos hospitalares, tá? Então, aí também amostra grátis, mas desses produtos para esses adquirentes, né? Na verdade, essas pessoas que vão receber eles gratuitamente. Médico veterinário, dentista, estabelecimento hospitalar. Claro que atendendo às indicações anteriores, né? Tem que estar lá rotulado, dizendo que é amostra grátis, tem que ser um valor diminuto, uma quantidade diminuta, um valor insignificante, até 20% do máximo que sairia para um consumidor direto. Então, nós temos esses casos aqui de IPI. Existem outros casos, outros incisos, tá? A gente foi até o 3, mas vai falar aqui caixão funerário, papel destinado à impressão de música, tá? Tá dentro do campo de isenção, ok? E agora vamos falar um pouco sobre suspensão. Suspensão. Quando a norma fala, olha, não existe, não haverá imposto, o imposto está suspenso, quando ela der uma condição para isso, se aquela condição ela não for respeitada, então acaba a suspensão e o imposto passa a ser exigido como se ele não houvesse suspensão, tá? É isso que diz aqui no artigo 42 do regulamento. Alguns casos de suspensão, a partir do artigo 43, pode sair com suspensão, óleo de menta em bruto, etc, etc. Uma situação, óleo de menta. Outra situação, aqui pode ser muito comum, produto remetido da indústria ou equiparado industrial para exposição em feira de amostras. Então, não vai ter o IPI, vai ter a suspensão. A outra situação que também pode ser muito comum, a indústria ela tem um depósito fechado, um armazém geral. Ela manda para o depósito fechado, então é com suspensão. O depósito fechado, o armazém geral, devolve para ela, também é com suspensão do IPI. Mais situações, olha, você exportou diretamente, nós vimos o quê? Na exportação é imunidade, tá? Mas aqui a gente vai falar o termo exportação com o nome suspensão. Quando é? Quando o produto for destinado para exportação, saiu da indústria, mas não foi por ela exportado diretamente. Ela mandou para quem? Para uma comercial exportadora com fim específico de exportação. Mandou para o recinto alfandegados, tá certo? Ou para onde vai se processar o despacho aduaneiro. Então, ela sai com suspensão, tá? Quando você exporta diretamente, emitiu a nota fiscal de venda, né, para fora, com o CFOP iniciando com 7, tá? Então, nesse caso, ela sai com imunidade. Mas quando você vendeu para uma empresa comercial exportadora, sai com suspensão. Outra situação, produto remetido para industrialização ou comércio de um estabelecimento industrial ou equiparado industrial para outro da mesma firma. Existe a possibilidade que na transferência, por exemplo, nós falamos sobre o imposto, né? O imposto mínimo, mas nós temos o caso aqui de suspensão, que existe a possibilidade de você utilizar essa prerrogativa e não haver a tributação, tá? Suspensão de produtos remetidos. Artigo 46 fala também da indústria com suspensão do imposto. E esse caso aqui é bem importante, pessoal, que a gente quer destacar. Veja que a gente já fala aqui do inciso 3º, tá? Existem outros incisos, é importante que você veja na íntegra dentro do regulamento de IPI, mas esse caso é um caso especial que a gente quer destacar. Quando o estabelecimento industrial ele fabrica material de embalagem, por exemplo, ele fabrica, por exemplo, caixas de papelão, ou ele fabrica matéria-prima, tá? E essa matéria-prima vai ser ou produto intermediário ou material de embalagem, vai ser adquirido por uma pessoa jurídica que seja preponderantemente exportadora, então poderá sair da indústria com suspensão do IPI. Então, isso aí, veja só, quem é que paga o IPI? É aquela empresa, aquela pessoa, né, que está adquirindo o produto, não é verdade? Então, quando ela adquire, se ela não tiver, veja que o IPI é acrescentado ao valor da nota fiscal. Se ela não recolher, se não houver IPI, o que é que vai acontecer com o valor total da nota? Vai reduzir. Então, isso vai melhorar financeiramente para quem está adquirindo. Então, é importante saber, né? Na verdade, a empresa, indústria que venda matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem para uma empresa preponderantemente exportadora, ela tem que ter a certeza que ela é. E como é que se faz isso? Primeiro, a empresa que seja preponderantemente exportadora, ela tem que ver se ela se enquadra nos requisitos da Receita Federal.
tá? Eu estou colocando aqui um link para que vocês possam verificar, tá? Do IPI, dentro do www.gov.br, onde você vai identificar quando é que a empresa é preponderantemente exportadora e você vai fazer uma solicitação de registro para que a Receita identifique que você atende os requisitos e você é preponderantemente exportador. Feito isso, aí daí você poderia dar a declaração para a empresa que você está adquirindo, né, com o seu registro, para que possa ficar tudo ok. Então, pessoal, nós vimos aqui hoje fato gerador, base de cálculo, alíquotas, nós vimos a tabela de produtos de IPI, nós vimos situação de não tributação, os não tributados, nós vimos alíquota zero, nós vimos isenção, nós vimos a tributação normal, nós vimos imunidade, nós vimos situações em que existe suspensão do imposto, ok? E nós vimos situações em que, nas transferências, haverá necessidade de verificar se está sendo utilizado o valor mínimo tributável para IPI. Na próxima aula, nós vamos tratar de créditos que nós poderemos utilizar para os produtos que nós estamos industrializando ou os produtos que nós estamos importando, ok? E daí vamos ver quando é que nós vamos adquirir e nós não vamos utilizar crédito. E vamos ver também uma situação em que não existe um imposto destacado, mas a gente poderia utilizar crédito. Veja que está muito interessante, viu? A próxima aula, créditos utilizados. Muito obrigado a vocês, espero que tenham gostado dessa aula 4. Quem não assistiu às aulas anteriores, nós temos uma aula de abertura, nós tivemos essa aula 1, com a introdução e a legislação, falamos sobre contribuintes de IPI, inclusive falamos sobre a atuação de bloco K, de uma forma geral, e falamos na aula anterior sobre cadastro figura tributária, que também está muito boa, e agora uma aula muito interessante também sobre esse fato gerador, base de cálculo e alíquota. Não percam a próxima aula. Quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, professor Marcelo Melo. Clique no sino para receber as notificações e em breve terão novos vídeos, receberão para poder acompanhar. Muito obrigado e até a próxima aula.